Boemba. Senhoras e senhores, que maravilha! Esse aqui é o 86. Esse aqui é o WCast. Eu sou o Felipe Lima. Que maravilha, que maneira diferente de começar, por que não? Tudo bom, queridos? Como vão? Mais um WCast começando, mais uma semana de trabalhos, de coisas, de momentos e de novas experiências. É disso que trataremos. Mas antes disso tudo, chamo eles, meus queridos, meus amigos, meus amados... Césari, Dario Cabreira e Nenes. Primeiro eles, Cesarino, como você tá, querido? Salve, salve, senhoras e senhores. Eu tô bem, tô animado, revigorado depois de encontrá-los pessoalmente. É verdade. Foram momentos muito aprazíveis que iremos conversar logo menos. Mas tá tudo bem, de sábado pra cá nada mudou, tá tudo em ordem. Que maravilha. Você falou nada mudou, me lembrou uma música que eu descobri recentemente, embora seja de 80 e poucos, do Léo Jaime, chamado Nada Mudou. Música muito boa, recomendo. Recomendo vivamente, ouçam, clássico. Achei que você ia falar não sei nem se é da Cássia Eller ou se é do Fernando Reis, né? Mas nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Isso aí, que é? Isso aí... tão diferente. Deve ser do Fernando Reis, né? Porque a Cássia Eller gravou, acho que dos 90% ela gravou. Puxa, que é isso? Arnaldo Antunes é socorro alguma alma, mesmo que pernada. Isso é Arnaldo Antunes. É bom essa socorro, música. Eu não estou sentindo nada, isso aí é Chico César. Eu acho. Será? Ô, Ana do Rei, você faz essa pesquisa aí enquanto eu quero saber como é que tá o Neninhos. Fala, queridos, como é que vocês vão aí nessa força incrível aí com um litrinho de sangue a menos? Litrinho de sangue a menos. Grande, né? Um litrinho de sangue a menos, mas uma satisfação enorme a mais. Exatamente. Meio litrinho. Você tá meio pálido, como é que você tá? Você tá bem, querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, passou bem os dias, sereno, tranquilo? Tudo bem. Estamos aqui nessa terça-feira chuvosa na capital... capital do Brasil, quase, né? Capital. Aqui a gente comanda todo o resto da porcariaiada toda. Olha que temos ouvintes que absurdo. No Brasil inteiro, hein? Você vai preso. Que maravilha, mas a verdade é essa, que a gente comanda tudo. Tô brincando. Então você tá bem. Então todos bem, tudo jóia. O Cesário descobriu? Cara, eu veio pra mim Legião Urbana, do nada. Ah, pode ser. Qual que era a música mesmo? Nada mudou. É isso mesmo, por enquanto. Legião Urbana, óbvio. Falei todo mundo. Isso é Renato Russo. É isso mesmo. Com tantos motivos, explicar tudo como está. Cara, eu gosto da música Renato Russo. É isso aí. Eu não suporto Legião, muito menos Renato Russo, mas essa música eu gosto, não sabia que era deles. Olha, mas vale até falar um pouco sobre isso, porque você sabe que Legião é aquela coisa meio... Tem gente que ama e tem gente que odeia, acha o fim do mundo. Cara, olha que eu entendo alguma coisa de música, assim, eu estudo... Eu acho Legião muito bacana, sabe? Hoje tem coisas muito legais, independente de música de 3 acordes e tal. Eu não acho que o Renato Russo é o poeta da nova geração, mas tem coisas interessantíssimas. Você não aplaudiu um Floresta Caboclo com aquela excelência, um Eduardo e Mônica com a genialidade que tem. Fora tantas outras coisas, são gostosas de ouvir. Eu sou um entusiasta e eu não vou aceitar calado, não, se você não gostar de Legião. Será que você já se debruçou sobre Legião, de fato? Ou ouviu falar? Você permitiu? Já se permitiu? O suficiente pra eu ter a mesma sensação de quando tá tocando eles no ambiente, parecia que eu tô na sala da casa dos meus pais quando tá rolando Faustão. Sei, horrível essa sensação. Que coisa, cara, rapaz. Eu não sei, cara, porque assim, eu já teve épocas que eu brincava, uma brincadeira um tanto quanto saudável, que eu diria que se eu fosse me matar seria num domingo escutando Legião Urbana. Ai, saudável. Mas depois, acho que a vida me ensinou, assim, a maturidade e tal, me ensinou a gostar. Hoje eu ouço tranquilamente, assim. Não,
Quando era, sabe, meio pós-adolescente, eu tinha aquela não, coisa, natural, mas é a bastante. fase mesmo que a turma se mata ouvindo Legião, é essa fase, depois passa. Então, mas aí eu gostei muito, aí de repente me deu essa coisa de querer me matar ouvindo Legião. Uhum. Aí agora, depois dos 30, eu respeito. Na real, eu sempre admirei muito o Renato Russo e tal. Acho que é o que você falou, assim, tem letras muito bacanas, assim. É engraçado, esse clima que você fala de se matar, então tem umas músicas de fato que podem passar isso, mas que hoje em dia eu consigo ouvir com uma satisfação que, assim, não me toca, entendeu? Não é pra mim, assim, eu não me sinto, sei lá, cavalos marinhos... É mesmo Pais e Filhos, sabe, né? Pais e Filhos, ela se jogou da janela do Quintana, pois é. Mas e que hoje eu ouço escuto e acho tranquilinho. Exatamente. De boa, gostoso. Nenê, a gente vai fazer um intensivão de Legião com você. Vamos passar esse trauma aí, porque tem coisas legais. Parece cocaína. Aí eu imito o Renato Russo, eu acho que eu imito ele super bem. Mas é só tristeza. E depois Enquanto você imita quem? Que você tentou imitar outro dia mesmo, que não parecia bosta nenhuma? Eu imito o Dinheiro Preto. Bolsonaro? O Bolsonaro eu não me arrisco, não tenho essa habilidade. Mas o Dinheiro Preto eu imito, mas agora eu vou gritar muito se ouvir. Mas vamos ao que interessa. Todos vão bem. Se você. É bom você passar um boletim médico, mas só uma curiosidade rápida. Se você jogar meu nome, mas não meu nome completo, só Guilherme Lemos no Google, você acha um cover do Renato Russo. Tá brincando? Joga aí. Você descobriu isso agora ou você já sabia disso? Não, já sabia. Que maravilha. Já bateu um papo com ele? Não. Que maravilha. E passa o boletim médico aí. Meu boletim médico, como é que tá? Tá bem, eu tô realmente com, né, já tinha falado aqui com a amiga... Hérnia de disco, que é uma dor insuportável, muito ruim, principalmente quando eu tô sentado, levanto e tal. No carro é muito ruim dirigindo. Mas eu tô tocando, eu tô fazendo quiropraxia, acupuntura, fisioterapia, alguma coisa tem que resolver. Nenhum deles tá resolvendo nada, por enquanto a dor só piora. Banho de sal grosso pra tirar uma olhada? Em algum momento eu vi que banho de sal grosso tira o dinheiro também. Eu já não tenho muito. Se eu fizer tirar o pouco que eu tenho, tá ruim. Tenho medo disso. E, enfim, mas eu tô aí tocando, mas tô bem, no geral tô bem, tô com a alma leve e me sinto realmente radiante, não acho que a morte só ronda como um animal, acho que tá realmente tudo bem. Outro dia eu comi um macarrão muito gorduroso, eu tive um interregno assim intestinal, aí já fiquei preocupado, falei, é meu pâncreas, que não digeriu bem, né, já entrei nessas paranoias, mas aí realmente passou. E eu acho que meu pâncreas tá bom, porque eu tenho muito medo do pâncreas. Acho que é um lugar que a gente tem que cuidar muito, ninguém cuida. Pô, cara, que isso, tá muito... Não, já tive muito pior, eu tô ótimo, imagina, só são pensamentos leves. Hipocondríaco, talvez? Hipocondríaco, sim, né? Muito remédio, muita terapia pra hoje em dia eu poder falar disso com tranquilidade. Não, mas vamos, gente, peraí, se permitiram que sua pessoa se tornasse doador de sangue... Tá tudo certo. É verdade, cara. É verdade. Mas antes disso, abemos cartas. Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip. Então, a gente tem uma secretária eletrônica, Uma secretária eletrônica, como bem mostrou nossa vinheta. Que beleza. De quem que é, Neninhos? Conta pra gente. É do meu amigo Felipe Estevão. Ele ficou muito ofendido aí com a nossa... Mas foi a nossa expressão pública aí, né? Dos nossos porta-vozes, falando que a gente malemar tinha ouvinte, ninguém ouvia a gente, só tinha a Fernanda, né? Que ouve a gente. Exato. E ele ficou muito ofendido assim que ele ouviu o programa. Ele me mandou uma mensagem na calada da noite, que ele tá trabalhando na madrugada. Mandou uma mensagem falando, achando um absurdo, né? A gente vai conseguir reproduzir ela aí? A gente vai reproduzir, vamos ver o que ele falou e depois a gente debate sobre isso. Ó, reclamação, tá? Tô aqui ouvindo o WCast, episódio 84, e eu ouvi falar aí que tem uma pessoa, que é a única pessoa que sempre vê ali uma visualização, e vocês chegaram num consenso de quem é. Há controvérsias, tá? E eu provo. Sempre quando é postado os vídeos aí é meio que na noite ali e eu trabalho ouvindo vocês, tá? Então, sempre quando eu pego tá zerado, eu escuto ele inteiro e aí eu sou o número 1, posso provar. Pô, o cara ficou pistola, hein? Ficou, com razão também. Não, com razão, mas a ele e a Fernanda eu acho que deveriam travar um diálogo assim, porque...
Os dois se sentem uns maiores ouvintes do podcast e a gente não tem autoridade pra definir quem é quem, né? Não. Mas eu achei quase uma declaração de amor da parte dele. Não, eu achei também muito louvável. Então fica o nosso beijo. Um beijo pro Estevão. Uma honra, e sempre que ele quiser participar, se envolver aqui nas questões mundanas, ele é sempre muito bem-vindo. Perdeu. Se tivesse chegado uma semana antes, ganhava o livro. Exatamente. Por que será que ele não se inscreveu pra receber o livro? Cesar, você ganhou, foi anunciado nas redes, como é que foi a sensação? Eu ganhei, foi anunciado nas redes? Olha, era uma missão sua. Eu tomei pra mim. Ah, então veja só. Bom, se não foi, será. Amanhã. Até isso ir pro ar, será. Também podemos deixar no passado mesmo que até ir pro ar, tá. Foi bacana, uma sensação muito, muito interessante. Tocou o interfone, atendi, Karen tava esperando uma outra encomenda, falou, opa, chegou. Aí eu falei, linda, não é pra você. Ela falou, mas como você sabe? Eu falei, porque o porteiro falou que tá escrito lá, César, é o senhor, tem uma encomenda pra você. Aí eu já falei, opa, é meu livrinho, com certeza absoluta, que não cabe na caixinha do correio. Então ele já interfonou agora. Aí desci lá, que beleza. Botei todo o serelepe, e aí quem ficou curioso acompanha lá no nosso @WCast Podcast, no nosso querido Instagram, que vocês poderão... o unboxing do nosso prêmio. Que maravilha. Bom, minha gente, então temos isso, temos cartas e temos 2 assuntos no programa de hoje. O que não é comum, mas é algo que vai ser muito interessante. No sábado último agora, dia 17, salvo engano, fomos nós, conforme já havíamos anunciado e largamente anunciamos no nosso Instagram, doar sangue, encontrar com os nossos fãs. E muitos foram lá nos ver, tirar foto. Mas nós 3 doamos sangue e foi muito bacana. A gente vai falar já dessa experiência. E também no dia 15, um pouco antes do dia 17, foi o dia dos professores. De modo que nós, como grandes entusiastas da educação, né, e do magistério, de tudo isso, quisemos aqui falar um pouquinho sobre essa profissão tão bacana, tão importante, para o César tão pessoal. E que a gente gosta tanto, todo mundo tem um professor que se lembra bem. O César já começou essa moda alguns programas atrás, relembrando um professor dele de Tatuí, professor de história. E a gente, o Carlão, e a gente pode relembrar outros professores. Mas vamos começar falando do sangue, que foi agora mais recente? Vamos. O Cesário nessa. que nos apadrinhou nessa história pode começar falando como é que foi, conta pro pessoal como é que foi, daqui a pouco a gente conta a nossa impressão. Eu acho assim, vou até falar um pouquinho antes, na real, porque como eu já tinha compartilhado aqui algumas vezes, eu desde o início da pandemia tomei pra mim a vontade de doar a cada 2-3 meses como uma forma de contribuir com os outros, enfim. E que é algo que eu acredito muito, porque não depende de nada de ninguém, depende única e exclusivamente de você não tem custo nenhum, o máximo você tem que gastar com transporte para ir até lá, e ainda que é 99 tem lá um lance no aplicativo deles, se for para doar sangue eles te dão um desconto ainda. Mas, dito isso, o Nenê comprou a ideia e sugeriu aqui pra gente que a gente definisse uma data para que fôssemos nós 3 para fazer uma doação. Então achei muito legal também, porque mesmo com toda a questão de eu falar e compartilhar nessa minha bandeira que eu tomei para mim, a iniciativa de fato surgiu do Nenê, né? Então eu quero agradecer aqui publicamente ao Nenê e dizer que não fosse ele, talvez isso não teria acontecido. Imagina. E foi muito bacana, cara. Foi legal, foi interessante, porque de quebra a gente conseguiu se reencontrar, né, um pouco. Foi interessante, porque o Nenê acho que já tinha doado, né? Ou não também? Não, ele somos virgens. É legal que eu acho até que ao invés de eu ficar falando aqui, seria legal vocês falarem dessa experiência da primeira doação, porque às vezes as pessoas têm gente nunca esquece. Então, né, a caneta Bic entrando na veia. Mas... eu acho que as pessoas têm um pouco assim, não, mas não sei, deve doer, eu não tenho paciência, será que é organizado, será que não é? Então, digam vocês, como que foi pra vocês? Bom, Neninhos, comece aí, quais suas impressões? Pode começar.
Tá, na verdade eu tinha tentado ir um pouco antes, mês e meio, 2 meses talvez atrás, tentei ir lá, mas além de estar muito cheio, eu descobri que eu estava tomando um remédio que me impossibilitava de doar. E aí eu precisava ficar um mês sem tomar o remédio, como não é nada para tratar nada sério, assim, é mais uma frescura. A gente combinou ali, né? Então fica um mês sem tomar o remédio, a gente programou esse dia e fomos, né? Eu achei incrível. Você falou da agulha da caneta Bic, né? Que assustou mesmo ali de primeiro momento, visualmente só. Assim, eu acho que a propaganda do negócio assusta um pouco na hora da mas impressionantemente não doeu. Tava até comentando com o Elô aqui, que falei, às vezes quando você vai tirar sangue para fazer um exame, a agulha é bem menor, mas às vezes dói bem mais do que doeu para entrar por aí. A explicação que a enfermeira me deu é que ela tem a ponta mais afiada, alguma coisa assim, porque de fato chama atenção. Pesquisem, quem nunca fez. Não vamos mentir, é uma agulha mais calibrosa, tanto pra não coagular, quanto acho que pra fluir melhor, né? Não tem jeito. Pra fluir melhor, né? Então é uma agulha que você olha e fala, meu Deus do céu, mas de fato, eu não vou dizer que ela não dói, é uma furada no braço, mas tanto quanto um exame de sangue qualquer agulha, nada uma tocada no dedinho mindinho dói muito mais. Infinitamente mais. O nervo ciático aqui espremido dói muito mais. Eu tô não conseguindo ficar sentado. E é rapidíssimo, né? Muito tranquilo, pessoal muito educado, muito simpático. Aqui agora eu tenho que meu lado crítico tem que falar. Eu sei que dá pra agendar durante a semana, não é isso? Ah, tá. Sim. Então você agenda, você tem horário, você agenda. No sábado, que foi o dia que a gente foi, não dá pra agendar. Então é chegar e fazer. A gente gastou lá brincando 2 horas e meia, de ponta a ponta. É um motivo muito nobre tudo isso, mas eu achei um tempo muito longo, entendeu? Muito, muito longo. E tudo bem, você tá fazendo bem, uma vez que você vai fazer, você não faz todo dia, mas foi algo que me chamou a atenção. Eu gostaria de ter ficado menos tempo lá, que o processo fosse mais rápido. Agora... Mas só uma coisa, assim, não é a doação que demorou, não. A doação dura 10, 15 minutos no máximo. Um ambiente maravilhoso, confortável, limpo, tranquilo, muito, muito bom. Pessoal, realmente nota 1000. Arejado, preparado. Tudo certo, tudo certo. Realmente a única coisa que é importante não falar, me incomodou. Ficar aí, embora que estivesse com vocês, um prazer estar com vocês, mas crica que sou, eu falei, não podem me falar pra doar sangue e me tomarem 2 horas e meia do meu sábado. Eu não tô preparado pra isso, entendeu? Eu achei que realmente seria mais rápido. Então tem esse porém. No final, ganha um lanchinho. No final, você ganha um lanche muito gostoso, com suquinhos e café, muito legal, muito bom. E ainda ganha, o que parece bobagem ou não, mas muita gente nunca fez um exame desses. Eles testam o seu sangue para todas as sorologias, né? Então, hepatite, HIV, sífilis e o que mais tiver aí, eles puxam lá e sai 2 dias depois. Eles falam 7 dias. Isso é rapidinho. Mas 2 dias depois já tá na internet. É legal pra você ver que você tá limpo ou se você tá condenado. Isso é eles te dão um login e senha também, tá? Não pensem que eles põem na internet não, uma coisa privativa. Você recebe um papelzinho ali impresso, login e senha e tal. Exatamente. Então, Nenê, eu acho que pra gente foi a primeira vez, foi uma coisa legal. Foi muito legal. Pra mim, tornou muito mais especial o fato de nós 3 estarmos juntos. Deixou a experiência infinitamente mais gostosa, não só por nos vermos depois de tanto tempo, mas por realmente compartilharmos aquele momento, aquela sensação ali, um olhando pro outro, gravando, dando risada. Tivesse sozinho lá, ia ser um saco ficar 2 horas e meia. Então o fato de nós 3 estarmos juntos foi realmente brilhante. E quem sabe pode virar um hábito que agora a gente tá com o mesmo time de doação. Quando zerar, né? Porque acho que são 3 meses, né? Isso 2 meses, na verdade. Dá 2 meses. Então a gente pode ir sempre junto agora que a gente tá no mesmo prazo. Mas foi muito legal. Eu gostei, assim. Eu fiquei, eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou não, um pouquinho tonto durante o dia e depois quando eu mexia muito a cabeça. A mulher falou, olha, não abaixa muito a cabeça até o final do dia porque pode te baixar a pressão. Porque evidentemente saiu meio litro de sangue do seu corpo. Não é nada que te faça mal, mas né, o corpo precisa se regenerar nesse sentido. Em alguns momentos eu senti uma tonturinha muito leve, nada específico, um desconfortozinho. Foi a única coisa que eu senti. Ademais, nada. Eu bebi ainda no dia, eles pedem pra não beber, né? Mas eu bebi umas 9 horas depois. E foi tranquilo. Ficou bêbado mais rápido ou nem? Mesma coisa? Cara, eu bebi menos. Eu achei que ia rolar um encontro, não rolou. Me deram um bolo, na verdade. Esqueceram de mim. Eu fiquei bebendo sozinho, então bebi 2 garrafinhas de cerveja e parei. Então... entendi. Não foi uma noitada e tanto. Mas foi confortável.
Então, cara, eu acho que eu recomendo, sem sombra de dúvida. E eu comentei com seu irmão, Nenê, que é quase médico. Eu falei, pô, doei, não sei o que, já doei. Não, aquela agulha, aquele tamanho, não consigo, é complicado. Mas você vê um pouco de ignorância, né, com todo respeito. Porque, de fato, a gente se assusta quando vê, mas não tem nada, né, nada absurdo. Até engraçado, não é nada, né? né? Vira piada. Cara, e é isso, e ajuda tanto, né, cara? Sim. É uma ajuda que tudo bem, a gente não vê ali de imediato. 4 pessoas, né? Ajuda 4 pessoas. Uma né? doação são 4 pessoas. Ah, Nós 3 ali ajudamos 12, cara. Pois Sabe? é, Então, é por isso verdade. que eu acho que assim, eu entendo a colocação do Lima em relação à espera e tal, e eu acho que é louvável e tudo mais, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Não, é por um bem maior, causa, né? É tão nobre, entendeu? E tem tanta gente que precisa. Tem tanta, sei lá, tem bancos de sangue aí no país inteiro que estão com estoques baixíssimos. Sim. Agora a gente com uma pandemia, tudo bem que agora, né, voltou um pouco mais o movimento das pessoas saindo de casa, etc. Mas no período da quarentena um pouco mais rígida, sabe, eles tiveram uma puta dificuldade também, porque diminui, se já tem pouco doador, diminuiu ainda mais, né? Então, assim, é isso, cara. É um negócio que te faz sentir muito útil, eu acho, sabe? Muito... É isso mesmo. Acho que útil é a palavra mesmo, sabe? Você fala, putz, cara, que eu tô sendo útil pra algo, tô doando um tempo da minha vida aqui, um sangue, não tô gastando nada com isso, e pode literalmente salvar alguém, não é papinho, não é... salve vidas. Então, pode não, salva, você faz a diferença. Ele é usado, não é que foi pro lixo, vai ser usado. Então é muito legal, muito especial. E o negócio que eu falei da demora é só assim, não é pra afastar ninguém, é só para as pessoas se prepararem, de fato, porque eu fui achando que essa coisa de 20 minutos levou 2 horas e meia. Então, de fato é só pra se preparar. Falar, olha, eu vou de sábado, que seja, mas vou gastar um tempinho a mais. E se não quiser gastar tempo nenhum, agenda durante a semana, que agendado, creio eu, chega, faz, senta, deve levar meia hora. Primeira vez que eu fui agora, já nesse período de quarentena, né, lá em março, eu agendei. E fui em dia de semana. E aí? E, tranquilo. E isso porque eu agendei assim, na hora que eu tava saindo de casa, falei, puta, eu vou ligar pra ver se tem estacionamento no lugar. Liguei. Falei, tô indo aí pra doação, queria saber se tem estacionamento, se vocês têm convênio com algum estacionamento e tal. Falei, você tá vindo agora? Eu falei, devo chegar em 1 hora mais ou menos. Ela falou, você não quer deixar agendado já então? Eu falei, tá, pode ser. Aí agendei, cheguei lá, ela, enfim, tinha um estacionamento lá, eu parei no estacionamento. No hotel, né? E, mas aí quando eu fui em março ainda não era ali onde é hoje, era na Brigadeiro. E aí eu subi, tinha uma galera, bem menos, claro, porque era dia de semana, mas ainda assim, por conta do horário agendado, César vai lá e doa, entendeu? Então foi mais ágil mesmo. Funcionou, isso eu quero dizer, o agendamento funcionou. E às vezes é isso, um salto é mais devagar. Tem outros lugares, não só lá, acho que o Einstein também, aqui em São Paulo, tem doação de sangue, deve ter o padrão. Todos os hospitais têm, né? É verdade, deve ter a coleta. Enfim, é uma experiência que eu acho que foi muito bacana, muito legal. E de verdade, é uma coisa que façam, quem nunca fez, faça. E tem uma informação que nem o César, que é um dos maiores especialistas em doação de sangue do WCast. Ele é que eu já li sobre isso, que o fato de doar sangue, você estimula seu corpo a produzir mais sangue, isso faz bem. É como se fosse uma renovada, assim, dá uma sanguinho novo ali. No sábado comigo, então, eu de fato eu já li essa informação, posso até retomar com mais detalhes, mas a essência é essa. Além de fazer bem para os outros, faz bem para você também essa renovada que você dá aí. Eu acho que o princípio é o mesmo na Idade Média, quando assim, a maioria das doenças era tratada com uma sangria, né? É verdade, aí. Eu acho que pode ser, você tira um sangue velho, eu já vai fazendo tirei todo... Pronto, acabamos de achar a cura da AIDS. Você tira o sangue com AIDS, põe outro, tá resolvido. Que maravilha, é isso, gente. Mais alguma coisa sobre doação de sangue? Eu quero deixar o meu protesto aqui em relação às pessoas, às instituições desafiadas por nós. É verdade, é verdade. Fizemos ali um convite, lançamos um desafio com muito boa vontade, tentando ali criar uma onda do bem, e não fomos lá muito bem compreendidos, não sei se é a palavra ideal. Mas... Não fomos respondidos, e vamos dar nomes aos bois aqui.
Drauga, na verdade é que não fomos respondidos, vamos por partes. Drauga Motoclube Rio. Rio, achou muita graça, não passou disso. Pessoal do Ronroncast não se posicionou, depois em off, a Fernanda, também nossa ouvinte aqui, disse que doou recentemente, não poderia doar, mas não se pronunciou oficialmente. E também o Ronroncast... Mas podia também fazer um movimento ali, né? Exatamente, o Ronroncast tem mais gente, pessoa. não é só ela. E a Dani Aissum, só que respondeu também, que acho que não podia, ela botou um piercing. Não, quem botou um piercing foi a Elô. Eu não sei mais quem botou piercing. O que eu sei o pessoal não respondeu à altura, digamos assim. Mas tá bom. Vale a nossa iniciativa, doaremos mais vezes, chamaremos vocês que nos ouvem e desafiaremos mais pessoas. Um bom desafiante, que eu não lembrei na hora, mas tenho certeza que responderia com mais afinco, seria nosso compadre Helder, que também tá sempre aí na escuta. Na próxima a gente vai desafiar ele. Mas é isso, minha gente. A Dani falou que vai estar arrumando um dia na agenda pra doar. Então pronto aí, pelo menos a Dani ela respondeu. Ela não respondeu publicamente, mas respondeu pra gente de maneira oficial. Então, Dani, é isso aí, parabéns. Aliás, valeu, se me Dani, permitem, obrigado. Rapidamente, a Dani, que já participou aqui, foi acho que um dos nossos vídeos, nossas lives mais assistidas sobre finanças, né, dicas financeiras. Ela tá estreando um canal no YouTube chamado Para e Pensa, e procure lá, Para e Pensa Finanças, é o nome do canal, e tem a carinha dela lá, e é bacana, ela vai dar essas dicas, e enfim, a Dani é nossa amigona aí, e fica a dica. Bom, vamos pro nosso próximo tema? Partiu tema 2, partiu professor, teacher. Como é que é professor em francês? Professor, professeur, né? Parfait. E senhor em espanhol. E é isso, Dia dos Professores, dia 15 de outubro, todo ano tem. E todo ano os professores continuam sendo absolutamente não reconhecidos à altura que devem, né? Mas talvez, desculpa interromper aí, talvez ele só não esteja sendo reconhecido em português, né? Em todas essas outras línguas e idiomas que você falou, verdade. Acho que o reconhecimento deve ser um pouquinho melhor. Eu não tenho dúvida. Mas o professor da língua em português em Terra Brasilis é deixado um pouquinho de escanteio. Bastante de escanteio, que é muito triste. Mas eu pediria pro Cesário começar falando, porque eu falei que você tem uma relação pessoal. A sua mãe é professora, sempre foi professora. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu já fiz, mas não lembro a resposta. Se você já foi aluno da sua mãe, e conta um pouquinho de como foi essa experiência, caso já tenha sido. E como é que é ter um professor dentro de casa? O que ela falava? Como que a gente, né, que acostuma ter professor a vida inteira, todo mundo tem, e tem aquela relação com o professor, boa, às vezes nem tão boa, mas é sempre aquela entidade curiosa. Como que é ter um professor dentro de casa? Eu nunca tive aula com a minha mãe, respondendo a sua pergunta. Sua mãe dava aula do quê? Língua portuguesa. Certo. E meu pai era professor também. Verdade, Meu pai era professor de educação física, né? E enfim, nunca tive aula com nenhum dos dois, mas sei lá, pelo menos metade dos meus amigos de Cesário tiveram aula com a minha mãe. Por que você não teve? Desculpa perguntar, ela não deu. Porque ela dava aula em Cesário, né? Minha mãe era professora do estado, ela é aposentada, mas dava aula no estado, e eu estudava em Tatuí, numa escola particular. Ah, playboy. Então, não é playboy nada, bolsista. Eu estudei em escola particular a vida inteira, também não posso falar nada. Tô zoando também. Quer dizer, na verdade eu era bolsista mesmo. Foda-se. Mas é engraçado, porque assim, sei lá, cara, eu vou falando aqui, aí vocês vão entendendo porque que eu acho a vida é engraçada em determinados momentos. A gente, quando mudou pra Cesário, tinha 8 anos de idade. A gente estudou 6 meses lá. Só que em São Paulo, aqui, a gente estudava em escola particular. Você e sua irmã, certo? Eu e minha irmã. E aí, meu pai e minha mãe acharam que o ensino lá em Cesário estava muito defasado, né? E eles sempre tiveram essa preocupação de realmente aquela coisa, sabe? Não tenho que deixar, mas vou deixar uma educação para vocês, etc. Então era bem nessa linha mesmo. E aí eles foram pesquisar ali, procurar alguma outra alternativa. Tatuí era do lado de Cesário Lange. Tinha lá o Colégio Objetivo, que era, se não me engano, acho que tinha só o Objetivo e o Adventista naquela época de colégio particular.
Aí eles foram até o Colégio Objetivo para conhecer o colégio, etc, etc, etc. Resumo da ópera. Descobriram que a coordenadora do colégio era uma mulher que já tinha morado em São Paulo e que meu pai tinha sido o professor de um filho dela. Olha só. E aí a professora de língua portuguesa, por exemplo, minha professora de gramática da vida inteira, foi aluna da minha avó. Que também era professora. Pereira, e também era professora, diretora de escola e etc. E minha avó é muito reconhecida nessa questão assim de ser muito enérgica, diretora de escola, que levava a educação Sua a avó sério, é viva? etc, etc. Não, já faleceu faz tempo. Eu tinha 1 ano quando ela faleceu. Mas... então assim, tem sempre essa ligação. Então para mim, falar de professor é muito, de fato, assim, é muito pessoal por conta dessas ligações, assim, sabe? Então assim, vou falar uma passagem rápida, assim, mas teve uma vez, eu já era adolescente, estava ali, sei lá, 6ª, 7ª série, e bilhetinho na escola que escrevia, mandava um, mandava para outro, e inclusive essa professora, né, dona Ana Maria. E eu gostava, eu sempre respeitei muito meus professores, muito, independente de gostar, de não gostar, de ter mais afinidade ou não, mas eu respeitava demais todos os meus professores. Talvez por conta disso, né, por reconhecer ali a figura dos meus pais, de alguma forma. E aí uma vez a gente ali bilhetinho, e eu trocando bilhetinho com um cara que chamava Felipe também, inclusive, aí a professora, dona Ana, olhou e falou, o que é esse bilhete aí? Dá aqui pra mim. Só que esse Felipe era um cara... versado nas artes. Desgraçado. E eu tinha certeza, eu não tinha aberto ainda pra ler o que ele escreveu. Mas na hora que ela falou, dá aqui o bilhete, eu olhei na cara dele, ele fez assim, não, com a cabeça. Aí eu falei, puta merda. Eu falei, ai, dona Ana, desculpa, mas eu não vou entregar, já paramos aqui. Aí ela falou, dá aqui esse bilhete, César. Eu falei, dona Ana, não vou entregar, porque eu não sabia. E de repente, sei lá, podia estar escrito qualquer coisa. Mas legal, eu gostei do seu posicionamento. Olha, dona Ana, sinto muito, mas não vou entregar. Porra, normalmente a gente entrega, né, professora, aquela coisa. E ela era uma senhora, assim, sabe? Tipo, e eu gostava dela mesmo, assim, sabe? Tipo... Não era que assim, vou detonar. Sim, não, sim. Eu queria de fato preservar ela de alguma forma, né? Eu falei, não vou entregar, dona. Ela falou, ou você entrega esse bilhete ou você vai pra fora da sala. Eu levantei, eu falei, então com licença, estou saindo. E levantei e fui saindo, né? E aí fui correndo pro banheiro pra jogar na descarga. Mas você não abriu pra ver o que tinha dentro? Até então não tinha como, eu ia abrir na cara dela ali. Tá. Eu tava na sala de aula, aí ela pegou pra isso, né? Ou você entrega ou você sai. Falei, então com licença, tô saindo. E agora a gente fala dando risada, mas assim, eu tava com a mão. Claro. Pô, sem dúvida. E aí saí. E no que eu saí pro banheiro, ela já chamou o inspetor e mandou o inspetor ir atrás de mim. Nossa. Aí eu abri o papel. E eu lembro até hoje, era um papel, como eu estudava em Tatuí, a gente pegava ônibus, então a gente tinha passe escolar. E o passe escolar era um bloquinho de papel rosa. E aí a gente, tipo, cada viagem o motorista carimbava, e ao invés de eu jogar fora o papel, eu guardava os carimbados pra fazer bilhete, jogar bolinha, ou o que for. E aí eu peguei, abri aquele papel assim, e tava escrito assim, tipo, sei lá, a aula dessa véia chata pra caralho, sabe, umas coisas assim. Aí eu falei, puta, que sorte que eu não entreguei, né? Aí nisso, entra o Serjão, que era o inspetor, que tá até hoje lá no colégio, que eu sigo o colégio no Instagram. Nossa, uma lenda viva. Eu falo que ele deve ter número de patrimônio, assim, sabe? Porque ele é, de fato, uma lenda mesmo. E aí ele... César, vamos pra diretoria. Aí eu joguei o bilhete no vaso, dei descarga. Aí fui na diretoria e, assim, assumi todo o BO e falei tudo. Falei, não quis entregar porque eu não sabia o que estava escrito, eu não queria que, sei lá, de repente ela se sentisse, sei lá, desrespeitada ou qualquer coisa nesse sentido. E aí acho que eu acabei levando uma advertência, alguma coisa assim, sabe? Eu não era muito assim de levar essas não, levei uma vez na vida, nem eu imagino, suspensão pra mim é uma coisa impensável. Ser preso, marginal, né? Ser preso na hora do almoço, mas nem pensar, entendeu? Então, mas aí acho que a gente já pode passar a bola dessa experiência aí. Mas você começou a contar, eu achei que essa história tinha chegado na sua casa e você tivesse levado alguma repreendida, tipo, pô, eu sou professor, você trata assim a professora, não, essa coisa com a sua casa não teve. Na verdade eu acabei te falando agora, que é o que eu lembrei agora, por acaso, eu não tava lembrando em contar isso aqui no programa, mas eu acho que mostra um pouco essa relação de
Pelo menos é a leitura que eu faço, sabe? De até que ponto ia o meu respeito com os professores. Entendi. De mesmo parecer um desrespeito o fato de eu não obedecer Foi lá realmente pra não bilhete, magoá-la. Então é bonito isso, o respeito interessante. era muito maior porque eu não sabia o que estava escrito ali. Eu não sabia o quanto aquilo poderia machucá-la de alguma forma, E entendeu? também tem isso, não nego, bonito, mas também acho que teve um pouco de preservar o seu amigo, né? De falar, também vai foder o cara, sei lá o que tem aqui, o cara tá pedindo que não. Ah, imagina, eu tava puto com ele, porque eu falei, caralho, meu, como você escreve um negócio desse e joga pra mim Entendi. na frente da professora? Tipo, na real, eu não tava ali querendo preservar ele, não. Eu tava preservando a professora e assim, tipo... E aí que tá, ele poderia assumir, o Bel era dele. Sim. Tá certo. Mas tudo bem, né? Enfim, bacana, que Mas é uma legal. relação muito bacana, cara. Legal, muito... Sempre respeitei muito meus professores. Eu lembro muito deles até hoje, assim. Eu lembro de passagens, lembro de coisas. Sei lá, quando eu vou pra praia, lembro muito das aulas de biologia marinha com o professor Fábio. Lembro das aulas de história do professor Donato, que é antes do Carlão, que já o Carlão era no cursinho, né? Era outra escola, outro colégio. Eu tenho, assim, um carinho enorme pela escola que eu estudei a vida inteira. Então é uma relação muito saudável, assim. Eu gostaria muito de conseguir proporcionar para o meu filho essa relação também com os professores, com a escola que ele vai estudar e etc. Perfeito, que legal, que bacana. E você, Neninhos? Você, Colégio Marista da Glória? Isso que eu Você comentava. a vida inteira você estudou lá, né? Colégio, a vida inteira. Nunca estudei em outra escola. E você bem comentou aí falou assim, nunca suspensão e tal, nunca fui preso na hora do almoço, só que dentro da escola nunca nunca chamaram a polícia pra você dentro da escola. Mas dentro da escola eu nunca, acho que sempre fui assim, bom aluno, não bom aluno em termos de nota. Bom menino. Eu nunca fui mal, mas bom menino, acho que até demais, assim. Esse falando de advertência, eu lembro muito bem da única advertência que eu tomei, assim, eu devia ter por volta de 11, 12 anos, e não lembro que cargas d'água, assim, tava muito frio em São Paulo, e eu tinha uniforme na escola, e o uniforme, inclusive, tinha casaco e tal, né? E eu inventei de ir com uma outra, como é que chama? Camiseta por debaixo do casaco. Falei, não vou tirar o casaco o dia todo, vou com outra camisa. O inspetor da entrada me pegou e me mandou pra... Nem foi pra diretoria nem nada. Ele mesmo deve ter rabiscado o negócio ali no papel e me deu. Puta, aquilo acabou comigo. No dia... Seu currículo. Acabou comigo. E ele falou... não, acho que quem dava a advertência era o coordenador, o diretor, não sei. E aí ele falou, eu preciso da assinatura do seu pai amanhã. E eu, meu pai cagou pra isso de um jeito, assim, ele nem leu o que estava escrito. É só assinar? Eu falei, eu não quero nem saber. Imagina, né, uma besteira dessa. Mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, acho não tem a ver com isso de ser bom menino ou não, que assim, o primeiro contato que eu tive, não é sério, assim, não é um contato sério, mas eu digo... um diálogo um pouco mais de adulto, assim, foi na faculdade, né? Porque aí você começa a construir alguma coisa junto com o professor, né? Então Sim. Travou aqui pra mim? Não. Você começa a construir alguma coisa, né? Tem iniciação científica, tem uns trabalhos mais elaborados, tem umas discussões mais ricas, o próprio TCC é um puta contato. Não, e você de fato se interessa pelo que o cara tá falando. Diferente do colégio, que tem aquela coisa que o cara precisa ganhar a sua atenção, é raro de ser. Na faculdade você tá ali quase que por vontade, você tem que... Não, exatamente. Quanto mais você extrair daquele cara, melhor. E outra coisa também que você vê é que lá, principalmente na faculdade, mas já começou no cursinho, que eu fiz um ano de cursinho, né? Você começa a ver também que o professor, eu acho que na escola, o professor deve ser uma regra, assim, é uma regra saudável, até mantém uma certa distância do aluno, né? Sim. Você não sabe nada da vida privada do professor. Não sabe nada. É isso mesmo. E aí no cursinho já foi um choque, que assim, a segunda aula, que eu já sabia quem era o professor, tava fumando ali na porta do cursinho e foda-se, né? Imagina que o professor numa escola particular ainda vai fumar na entrada dos alunos. Colégio religioso ainda, imagina. O do cursinho tava fumando com os alunos, sabe? Impressa isqueiro, meu cigarro acabou. Eu já achei maravilhoso aquilo. E na faculdade, ainda que eu estudei num campus mais afastado, né? Estudei em Limeira, a faculdade era de Campinas, mas você começava a cruzar com o professor no barzinho, sabe? No boteco que os alunos vão. E aí, é muito legal. E você vê que o professor é gente como a gente, né? É bem isso, você falou uma coisa muito certa, é isso mesmo.
Mas eu não sei se é a questão do interior, assim, mas eu já tinha mais essa visão Na época da escola. lado pessoal. Eu assim, acho que é interior, cara. Não super íntimo, mas pessoal, de saber quem é, de saber que Não, tem é que nem filho, quando de saber você que fuma. foi o Carlão, que você contou a história aqui, né? Que falou, pô, a gente foi na casa dele levar um presente. Pô, eu nunca soube o endereço de professor nenhum meu. Pois é uma coisa completamente distante. Mas é que no fim o Carlão ele era daqui de Osasco, né? Tipo, ele era aqueles professores, eu não sei se vocês tinham disso, mas também no interior tem muito disso, mas professores que dão aula, tipo, no interior inteiro. Então o cara, tipo, ele dá aula no ângulo, o Carlão era esse caso, por exemplo. Ele dava aula no ângulo de Tatuí, no cursinho, sábado à noite e segunda-feira de manhã. Aí sábado à tarde, por exemplo, ele dava aula em Sorocaba e, sei lá, dava aula em Sorocaba sábado à tarde, à noite e terça-feira. Terça à tarde, à noite e quarta de manhã. Aí ia pra Boituva. Aí em Boituva dava aula quarta, entendeu? E os caras ficavam... era muito comum os professores, principalmente os de colegial e de cursinho, fazerem esse tour, assim, nos colégios do interior, né? Dando aula nas matérias, mas era sempre assim, o cara dava aula em 3 ou 4 ângulos, em 4 ou 5 objetivos. Mas tinha um pouco mais essa proximidade. Eu acho que é um fator interior, sim. E é como eu falei, né, no começo da minha fala também, né? Pô, a coordenadora, o filho da coordenadora, coincidentemente, teve aula com meu pai em São Paulo. A professora de língua portuguesa foi aluna da minha avó. A professora minha de 4ª série estudou com a minha tia Marlete, que é a tia mais velha, sabe? Então isso vai tornando a coisa bem mais pessoal mesmo, né? De fato, é interessante. Você é professor, né, Limeira? Porque eu acho que quem já foi professor nunca deixa de ser, não? Eu só falei, pô, professor em anedota, só se for. Eu tive... Não, você não deu aula? Sim, eu tive 2 experiências com a... Qual que é o nome disso? A docência? Com a docência, eu dei aula pro EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né, Até hoje eu não entendo bem se é uma coisa do Estado, que alguns colégios particulares abrigam. É um programa, né? Que para quem... Pessoal mais simples, que não teve a chance de terminar o colégio, ou mesmo de aprender a escrever, eles têm a chance de fazer o EJA e se você conclui, você tem de fato um certificado de formação e tal, como se fosse um colégio, enfim. Você tá apto, por exemplo, a entrar numa faculdade, entendeu? E aí eu dei aula tanto para alfabetização, que era uma coisa bem de pegar na mão do camarada, sabe? Fazer o A e tal. Letra. E depois eu dei aula tipo pra 7ª série, era alguma coisa assim, sempre de português. E era uma coisa que era bem intensa pra mim, porque eu não tinha muito preparar a aula, era uma coisa meio... Vai lá e faz, e não sei o quê, e era um pouco complicado, mas é uma experiência fantástica. E como você chegou nisso? Desculpa. A Desirê, que você conhece, o Guilherme conhece também, ambos conhecem, amiga minha. Ela era o colégio dela, o Colégio Lourenço Castanho, aqui no Vila Nova, o colégio que ela estudou. E a gente fazia faculdade junto, ali perto. E ela falou, tem isso aí, quer e tal. E, sei lá, o coordenador dela que chamou, aquelas coisas. E a gente foi, ela que me levou, e a gente dava aula junto. Então foi por isso que eu conheci. Então eu fiquei uns bons 2 anos, eu acho, nessa brincadeira. E era muito legal. E depois eu fui dar aula de português para estrangeiro. Era uma aula particular. Era diferente e tal, mas também uma experiência muito bacana, muito boa. E é sempre a sensação que eu tenho, não sei se outras pessoas que dão aula têm, né? É sempre a coisa que você não vai saber alguma coisa. Aquela coisa, como que eu vou dar aula? E se eu não souber? E não sei o que. Era sempre aquela coisa. E outra coisa que eu morro de medo é o tempo da aula. Era de 1h30 de aula. Falei, cara, o que eu vou fazer por 1h30? Não tenho repertório pra isso, e 2 vezes por semana e tal. Era um estresse pra mim, assim, segurar a aula. Mas funcionava, dava exercício, criatividade também, bota vídeo pro cara ver e tal. Eu nunca me esqueci uma vez que eu não sei porquê também, eu fui colocar um vídeo pra um aluno espanhol que eu tinha de um argentino falando, não sei, devia fazer sentido na época. E eu lembro que ele falou, olha, pra mim isso é uma língua que lembra o espanhol, mas pra mim isso não é espanhol não. Mas não tem nada a ver com português, né? Minhas aulas eram bem floreadas. Mas, de fato, eu tive uma experiência, é uma coisa que, assim, já me falaram que eu levo jeito para professor e tal. O Nenê uma vez contou que um professor seu fez essa piada. Professor, você acha que eu dou para professor? Olha, você dá para quem você quiser, minha filha. Então o pessoal acha que eu dou para professor, assim. É uma coisa que eu morro de vontade, eu acho demais, eu realmente... Não é papo furado, é uma profissão que eu respeito e tal, claro que é importantíssima, mas eu admiro
Então, que nem se eu sentar com um piloto de avião, que é uma das profissões que eu mais tenho tesão na vida, um professor, eu vou ter o mesmo nível de entusiasmo de saber, caramba, eu lembro tanto, como é que é? E saber o bastidor da história, que é aquilo que o Neném falou, era uma coisa muito distante pra mim. Então, saber de fato como funciona, como é que é essa coisa da sala dos professores, era fascinante. Eu sempre gostei, na escola sempre me dei bem com os professores. A gente tem uma fase que a gente tá mais brincalhão, mais, né, moleque trouxa, mais saidinho, já levei minhas advertências, respondi pra professor. Aí você vai, né, aprendendo na vida que, imagina, que você é um imbecil e você respeita o professor. E você só tem a ganhar tendo uma boa relação com o professor. Eu lembro nos últimos anos de colégio, eu tinha uma relação muito boa com todos eles. Eu também estudei no mesmo colégio a vida inteira. Então são pessoas que eu tenho no Instagram até hoje, que, puxa vida, agora dia 15 eu marquei diversos deles e daquela coisa toda. É muito legal, é muito bacana. E é isso, eu acho que realmente, pra mim, assim, falar sobre isso e tal é mais do que uma obrigação de falar que o professor é um profissional que tem que ser reconhecido, é realmente um prazer. Eu lembro de detalhes, de coisas, de aulas, de professores marcantes e tal. E isso que eu queria falar com vocês, professores marcantes, porque a gente tem 3 níveis aqui, né? A gente tem o colégio clássico, nós 3 estudamos no mesmo colégio, então acredito que tem professores que ficaram pelo menos 3 anos com a gente, quando não mais, que podem ter marcado. Os 3 fizemos cursinho, né? E também acho que o professor de cursinho é um caso à parte, porque é um camarada que ele tem muito conteúdo, ele tem uma didática diferente, é fascinante, o cara faz, desde quando eu repeti no cursinho, né? Fiz 2 anos. E aí você vê que na verdade é uma piada absolutamente pontuada, treinada, e que ela vai fazer a mesma piada no mesmo segundo, na mesma aula todos os anos. Então isso perde um pouco do brilho, mas no primeiro ano de cursinho eu falo, nossa, esse é o cara mais genial que eu já vi. Mas teve um deles que me marcou muito, que até hoje eu falo, é a aula mais brilhante que eu já tive de história. E depois a gente vai pra faculdade, onde também a gente encontra, com mais restrições, talvez porque o nosso teor crítico tá maior, etc e tal, mas a gente também encontra figuras marcantes, creio eu. Então eu não sei se vocês quiserem lembrar de um ou de mais de um que te marcou. Vocês podem falar alguém que vale a pena ser falado? Pra ser muito sincero, não tem uma pessoa que eu falo, nossa, puxa, que coisa maravilhosa. Tive muitos bons professores, tanto na escola, quanto no cursinho, quanto na faculdade. E professores que eu lembro até hoje, carinho e tal. Sempre tem o carrasco, filho da puta, sempre tem aquele bondoso que passa a mão na cabeça, sempre dá uma notinha extra ali e caga pra chamada. E lembro assim, na escola de ter uns professores que falavam umas coisas que fugiam um pouco da ementa ali da aula, e você via que falava assim, cara, pô, sabe falar um pouco mais da vida, assim, isso eu achava legal. Mas tinha bastante professor que fazia isso. Mas falou do cursinho, e o professor de história também me lembrou, o professor Ricardo, que me deu aula no poliedro. E ele era fascinante. Poliedro, assim, só você tinha, fez poliedro, nunca mais conheci ninguém que... Acho que só eu e quem entra no ITA. Desculpa aí. Não, é que é professor... Você tentou entrar no ITA, não? Não, é que eles tinham a sala da cachorrada lá, né? Quem quer qualquer coisa, menos ITA ou medicina. Eu tava lá. Aí... E ele tinha uma energia, assim, puta, era maravilhoso. Assim, aquelas aulas que começam às 7 da manhã, de segunda-feira, ele tornava aquilo incrível. E eu lembro de uma coisa que ele sempre falava, assim, que era muito legal. Ele falava assim... eu não tive isso na escola, né? De professor de história ser comunista e tal. Ele falava assim... vocês na escola de vocês aí devem ter tudo professorzinho que é morar em barraco. Eu sou comunista, mas é o seguinte, meu comunismo é morar em mansão, carrão esportivo italiano, terno, bem cortado. Pra mim e pra todo mundo, né? Caviar assim, apodrecendo. Falou, é isso que é pra mim o comunismo, não é essa merda de morar em barraco que seus professores da escola falavam, não. Enfim, várias coisas marcantes, mas essa que é o mais engraçado. Assim. Agora uma coisa, né, desculpa te interromper, só você falar uma coisa muito curiosa. Você não lembra no colégio de você tira essa coisa de professor comunista e tal? Cara, eu não lembro também, não sei se o Cesário lembra, mas no colégio, tá? Ou a gente passou despercebido, isso foi inculcado na gente, mas eu nunca me tornei um comunista. Mas essa coisa que, né, essa turma gosta de falar os professores, ideologia na sala de aula e tal. Cara, eu fui ter esse tipo de discussão nem no cursinho, na faculdade. Que aí você consegue saber quem é quem. No colégio, zero. Não. Curioso isso. Inclusive eu fui saber o que era comunismo no cursinho. Pois é. Não, o meu professor de história é que aí que tá. Pensando agora, talvez eu consiga hoje ou um pouco antes até, mas
ter percebido, né, a tendência, uma tendência mais para a esquerda, mas não no sentido de lavagem cerebral nem nada, né? Mas é mais assim, depois de passar dessa fase, né, olhar para trás e enxergar, realmente, então o professor tinha uma afinidade maior. Pode ser, olhando para esse lado. Mesmo assim eu tenho dificuldade. Ô, Nenê, você falou, eu te interrompi, você estava falando do professor Ricardo, então, e que mais? É isso mesmo? É isso, assim. Basicamente, na faculdade tento lembrar de alguém brilhante, assim, mas não sei. Ô, Nenê, deixa agora eu te fazer uma pergunta, Cesário, antes de você responder essa questão. Vou fazer pro Cesário antes, daí eu concluo. Você, o colégio que você estudou a vida inteira, era colégio religioso ou não? Não era. Era normal. Era um colégio que era. Não, entendi. Sei lá, não sei como é que chama, uma franquia do colégio Objetivo. Perfeito. Não, o meu também não era do Objetivo, mas não era nada religioso. E o Nenê estudou no Colégio Glória, né? Que além de ser um clássico de São Paulo, é um colégio religioso. Eu ia perguntar um pouquinho sobre isso. Da mesma maneira, talvez, que eu perguntei agora do comunismo e tal, como que a religião era tratada dentro de um colégio religioso, né? Católico. Como é que era isso? Conta um pouquinho dessa instância. Quando eu era criança, era bem mais vivo do que depois, durante assim, o final do ensino fundamental e todo o ensino médio. O ensino médio eu tive zero quase que de contato. Tinha aula de ensino religioso, mas era com o mesmo professor de história. Então era uma aula de história da religião. Era isso mesmo? Não era doutrinação? Não era nada? Durante o colegial. Isso, mas era isso, então, era uma coisa... Quando era criança não, tinha que ir na missa dentro da escola. Era uma missinha também, né? Que era uma capela e tal. Entendi. Mas aí você provavelmente fez primeira comunhão no próprio colégio. Fiz a primeira comunhão com a professora de inglês, foi a minha professora de catequismo, né? Catequese ou catecismo? Catecismo. Catecismo. E fiz a primeira comunhão, inclusive a minha confissão foi dentro da sala do diretor. O que é confissão? Eu e o padre, o professor... Antes de você fazer a sua primeira comunhão, ou na real, de tempos em tempos, é bom a gente se confessar. Confessar. Eu lembro que. Eu fiz isso. Eu fiz primeira comunhão, embora eu seja um grande. Dá uma limpada na alma. Eu fui Jesus Cristo, já, vocês estão brincando. Eu era o melhor aluno do catequese. A professora me amava, a professora Jalili. E eu fiz na igreja aqui do bairro, né? E como é que fala? Eu fui Jesus na missa de domingo, lotada, eu vestido com uma túnica. Que absurdo. Mas eu lembro, eu não tinha o que falar, eu não sei o que você falou, gente, coitado. Daí eu não vou nem entrar nessa crítica, mas é um absurdo, você tem que se confessar. O que eu fiz de errado com 12 anos de idade, 10 anos de idade? Imagina, sei lá, nada, né? Aí você fala, eu fui mal criado com a minha mãe, então reza 2 Ave Maria. Ninguém matei um cara, roubei um celular. Agora, então quer dizer, na juventude existia mais essa coisa de fato doutrinária e depois se tornou uma história da religião que eu apoio muito, se for isso, essa coisa de fato histórica, eu acho muito boa e saudável, o que eu acredito que tenha que haver, né? Mas não essa coisa doutrinária. A criança tinha missa e tal. Pode falar, César. Não, eu queria dizer que eu estudei na Universidade Metodista de Piracicaba. E por conta disso eu tinha aula de teologia. Mas era uma coisa legal ou era... Não, era mais relacionado à história também do que uma doutrina, sei lá como eu posso dizer, aquela coisa fechada e tal. Não, bem... Mas assim, eu acho que é uma visão um pouco que a gente, de fora, a gente não consegue imaginar, né, de fato como é. Mas, por exemplo, eu vejo o Colégio São Luís. Meu pai foi professor do Colégio São Luís. É um colégio católico. Mas acompanhando e vendo, por acaso, não porque meu pai foi professor de lá, nem nada disso, mas eu já vi diversos projetos e diversas ações envolvendo os próprios alunos e etc., extremamente humanitários, sabe? E independentemente da religião, mas com essa pegada de pelo menos a impressão que eu tenho, de transformar ser humanos, oferecer ser humanos melhores para a sociedade, entendeu? E uma coisa, e por isso que eu falo independente da religião, porque uma coisa que eu tive muito na minha escola e que eu adoraria poder possibilitar isso para os meus filhos quando tiver, é assim, a minha escola, eu sinto que ela se preocupou muito mais em formar um ser humano, entendeu? Tanto que era um pouco assim, tipo, todo mundo, não todo mundo, mas as pessoas estudavam a vida inteira no Objetivo, aí faziam um ano de cursinho no Ângulo e ia passar no vestibular. Então ficava uma coisa meio assim, o Ângulo é para passar em vestibular,
E, pelo menos na minha cabeça, eu acabei construindo isso, sabe? O objetivo tinha essa preocupação de formar o ser humano mesmo, sabe? De ter uma pegada mais humana, de fato. Só para fechar aqui, só uma coisa rápida que eu lembrei aqui. Tinha um professor de matemática que foi contratado durante meu colegial lá na minha escola, né? E aí, numa daquelas meio que brincadeiras ali pra dar uma extravasada ali, ele comentou um dia, já bem no final, assim, no terceiro colegial, ele falou que ele dava aula no Bandeirantes antes, né? E ele falou, o nível do Bandeirantes meio que é bem mais alto do que aqui. E ele falou, quando eu fui receber a proposta pra vir aqui pra vocês, ele falou, cara, eu vou pra colégio religioso pra ficar rezando agora às 7 horas da manhã? Aí ele falou, a hora que mostraram o valor, ele falou, o quê? Rezo, uso a batina. Aleluia, irmão. Ajoelho no milho e vaso tudo. Interessante. Uma coisa, só pra eu não perder, eu já vou retomar o papo dos professores marcantes. O Nenê falou do Colégio Bandeirantes, que é um clássico, inclusive até o Bruno Covas estudou lá, que eu li o diretor do Bandeirantes tá puto com o Bruno Covas, falou, é nosso ex-aluno, mas não volta às aulas, não sei o quê, porque não volta às aulas. E o Bandeirantes é um clássico, é um tremendo colégio, bem como, deixa eu ver nesse sentido, não sei, o Arc, mas eu falo mais do Bandeirantes no sentido de ser assim, um colégio... o Dante, talvez, mas de ser um colégio assim Porto Seguro, isso. Colégio que o pessoal passa, colégio que o cara fez Bandeirantes, o cara vai fazer medicina, vai... E eu queria entender, a discussão é muito mais profunda, que a gente não vai resolver no curto espaço de tempo que a gente tem, até porque a gente tem outras coisas pra falar. Mas o que será que diferencia o colégio que a gente fez? Eu fiz colégio em Morumbi, aqui no bairro, fiz a vida inteira e... Enfim, hoje em dia eu tenho colegas que falam, puta, o colégio é foda, uma merda, não aprendi nada. Eu não trocaria por nada, tô feliz, mas nunca consegui fazer minha medicina. E desses colégios que de fato, acho que será o que é? É a exigência do aluno? É a metodologia? É o que será que muda que falam, o cara fez Bandeirantes, o cara é fudido. E o cara que nem a gente fez um objetivo, eu fiz um Embi Morumbi e tal, eu acho que a gente é tão fudido quanto qualquer um, tá? Mas nesse sentido de, sabe, ser o cara que foi lá e passou em segundo em direito na USP. Os caras que vão virar, sei lá, secretário. Isso, também tem isso. Eu falei da USP, mas é bem isso também. O cara que vai prefeito de São Paulo, vai sair até relacionamento, também não sei qual que é a jogada, entendeu? Não sei, né? Acho que ninguém sabe. Cara, eu não sei te responder, eu não sei, mas eu imagino que passe por algumas questões, assim, passa por questão de estrutura, por mais que os nossos colégios tenham tido uma boa estrutura, mas talvez a estrutura deles sejam melhores, não sei, a metodologia, como você bem disse, eu acho que pode fazer diferença, quantidade de alunos em sala de aula, também não sei se é menor ou não, mas de repente pode ser... eu acho que são fatores, né? Sim, são questões a serem consideradas, você tem razão. É curioso. E querendo ou não, acho que é que também, enfim. Mas eu acho que o fato de fazer parte de uma classe social muito acima da elite mesmo, da cidade, em tese, acho que essas pessoas também entendem que preocupação o cara tem. Ele precisa ir lá, estudar, fazer o dele, pronto. Que muitas vezes... Não que tenha sido cobrado não. Também, não tô dizendo isso. Não teve que trabalhar pra pagar a escola, eu entendo. Mas, muitas vezes também essa coisa do cara não ter muita preocupação, o cara pode se tornar um grande de um vagabundo, entendeu? Que a gente ouve muito isso. Então, normalmente é difícil do cara ter tudo assim, ser um cara dedicado. Mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou, a classe social e os... Nossa, eu tô cheio de tinta de caneta na cara. E o convívio, o hall, né, o núcleo do cara. Então é isso. Ele fez uma boa faculdade e tal, mas levou ele pra cá, se relacionou com não sei quem, que quando você vai ver o cara é prefeito. O cara é não sei o quê. É bem isso, é interessante. Agora, Cesarino, vai lá. Professores marcantes que vale a pena citar aqui, além do Carlão. Cara, é muito louco, assim, porque eu acho que em diversas fases tiveram vários professores marcantes, assim. Eu lembro de muitos deles. O seu Fábio é um professor que eu sempre lembro e cito muito porque eu falo que ele é tão competente e tinha uma paixão tão grande, tem uma paixão, né, porque tá vivo, tão grande naquilo que ele faz, que ele me fazia aprender e gostar de biologia sem eu gostar de biologia. Eu não sou um cara que eu tenho afinidade com a matéria. Eu não gostava, mas a maneira com que ele transmitia aquilo era tão intensa que, eu lembro até hoje de coisas, de sei lá, questões de biologia marinha e etc., por conta das aulas dele.
sabe? Professor de física, puta, cara, eu sou péssimo em tudo que envolva número, mas lembro de coisas do professor Venê, que também é um cara que também já é mais pro colegial aí, cursinho, não tive aula com ele no colegial, mas é um cara que, eu acompanho ele no Instagram e tal, é super apaixonado pelo que faz, é um cara que tá o tempo inteiro se reinventando. O professor Donato, que era o professor de história, é um cara que me marcou bastante, a própria professora Ana Maria, as professoras lá de trás, então a dona Bernadette na quarta série, dona Neuza na terceira, Dona Bernadette, ela tinha 140 anos, né? Dona Bernadette foi a que estudou com a minha tia, que é a tia mais velha. Dona Bernadette era uma figura, nossa, era rígida, super, ela falava assim, puxava o R, como a minha avó também, né, que todo mundo falava, que falava um português impecável. Mas, assim, todos marcaram, assim, sabe? A professora, tive uma professora de português também, professora Tânia, que é alguém que me marcou muito. A professora Rosângela, de matemática, também, alguém que de alguma forma também estava sempre ali dando o sangue mesmo, sabe? Você percebe que a pessoa tá ali Amo o que faz, vocação, entendeu? Tinha o professor de química, o Serginho, que, ele falava, gente, eu trabalhava em plataforma de petróleo, eu ganhava muito dinheiro, e realmente ganha-se muito dinheiro. Mas, tô dentro de uma sala de aula porque eu amo, entendeu? Então, na hora que, de repente, precisava chamar uma atenção e tal, eu falava, eu não tô aqui pra ficar aguentando molecagem de vocês. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo e aprendam alguma coisa também. Essa é a merda da coisa. A gente não entende isso. A gente só vai entender isso depois de velho, né? Que eu não daria pra voltar e ter, sabe, aquela aula pra voltar e... Puta, meu professor de gramática, né? Que era um gênio. Imagina que eu quero saber... Até hoje eu me atrapalho com objeto direto, adjetivo adverbial. Puta, olha que eu vivo da língua portuguesa, mas não sei isso, claro. Que saudade do Newton, sabe? É isso. A gente, na época, quinta série, caguei pro objeto direto. Porra. Cara, e essa professora, a Ana Maria, que é a história do bilhete, ela dava uma provinha todo final de conteúdo. Do que era a aula dela? Português? Português, língua portuguesa gramática, né? Pra ser específico, português gramática. E teve uma prova dessas que eu tirei meio. Valendo 10? Valia 10. Pô, louco. Valia 10. Aí é chato. Cara, eu tava, sei lá, série, talvez, não sei. Mas talvez, eu não sei, se tivesse alguém em casa que te ajudasse, né? Então, mas aí que tá. E o BO pra chegar em casa? Porque tinha que assinar. Como essas provinhas eram tudo final de conteúdo, você levava pra casa e seus pais tinham que assinar a prova. E aí, era essa professora que conhecia minha mãe, que foi aluna da minha avó, que sabia que minha mãe era professora de língua portuguesa, sabe? Como que eu vou chegar, cara, na minha casa com uma prova de português tirando meio? Que vergonha. E cara, aí? Minha mãe queria me matar, Fiquei um mês sem sair de casa. E por que você de vagabundagem mesmo? Que você errou tudo e não estudou? Sei lá, não entendi a matéria. Você não nem lembra do que era, mas era alguma coisa também, disso né? também. Pode ser, não entendi, fazer o quê? Fazer o quê? Pergunta, né? Né? Se dedica mais. A dona Ana, eu tô lembrando bastante da dona Ana, eu preciso saber como é que ela tá. Ela, uma vez, numa reunião de escola, reunião de pais, minha mãe ia, e meus pais sempre foram muito presentes no colégio mesmo. Né? Meu pai também, antes de morrer, ele sempre ia, participava de tudo, enfim. Não, isso é demais. Eu certeza que eu vou ser o cara que vou cuidar disso com o Eduardo. Assim, eu amo essas coisas. Não, eu acho muito legal também. Eu também quero muito ser assim, porque eu acho que é bacana pra criança também, enfim. Mas a dona Ana, uma vez na reunião, né, de pais e tal, chegou lá, minha mãe, e aí, tudo bem? Aí, César, como é que tá, né? O César é maravilhoso, mas ele seria melhor ainda se ele não tivesse cabeça na lua, porque ele não dá trabalho nenhum. Isso foi antes da história do bilhete, né, óbvio. Mas, não, imagina, é ótimo, é um querido. Mas você olha na cara dele e você sabe que ele não tá aqui, ele tá lá longe, pensando em outra coisa. E é meio que isso mesmo, né? Essa é a minha relação. Eu era muito tranquilo, era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, mas deixa eu te fazer duas perguntas que se correlacionam. A primeira, se você lembra, se é coisa de sua mãe realmente te ensinando
alguma coisa de português da escola, de falar, puta, isso aqui é assim, de você sentar para estudar com ela, especificamente de português, ela ser um pouco professora sua. E você, como todos sabem, é jornalista, escreve muitíssimo bem. Se também teve, eu sei daí tem a questão do direito e tal, mas se tem um pouco dessa coisa da mãe, professor de português, a língua portuguesa, você se enveredar pro jornalismo. É engraçado, mas eu não me lembro, assim, não tenho uma memória de minha mãe sentando comigo ali, ensinando e fazendo. Não me lembro mesmo, não tô dizendo que ela não fez, não lembro. Não, entendi, mas não era uma coisa que... Mas eu acho que, assim, minha mãe, ela trabalhava muito, cara. Ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite, assim. E principalmente, assim, depois que meu pai morreu também, enfim. Então, às vezes não tinha tempo mesmo, sabe? Não era uma coisa que, ela dava aula de manhã, a gente estudava de manhã e a gente tinha a tarde inteira juntos. Não, ela sempre, pelo menos de manhã e à tarde, ela sempre deu aula. Então, aí era o horário que de manhã estava na escola, à tarde fazia lição. A hora de lição estudar era à tarde. Entendi. Então eu lembro mais do meu pai botando a gente para estudar, até meus 13 anos, do que minha mãe, porque meu pai já era aposentado, porque ele fez uma cirurgia no coração em 89, e aí ele se aposentou, enfim. Então eu lembro mais dessa figura do meu pai, eu lembro muito, ele falava assim, para de embromar e vamos estudar, não fica embromando. É a expressão. Essa é a palavra dele, essa é muito característica do meu, nem sei se existe, não sei nem se vocês já ouviram. Embromar, eu já ouvi, Tá embromando aí, então. Embromando aí, eu nunca mais ouvi, é engraçado, né? E com sotaque. Com sotacão forte, né? Mas, enfim, então não, respondendo a primeira pergunta, e o que era a segunda? A segunda, se o fato de você ter se tornado jornalista e de fato escrever muito bem, se tem relação com a sua mãe, mas eu acredito que não, porque já que não teve essa primeira fase... Talvez tenha uma relação indireta, no sentido de, sei lá, sempre ter visto meus pais lendo muito. Meu pai era um cara que lia muito também, sempre estava com um livro com ele, e minha mãe também, enfim... acho que mais nesse sentido do que no sentido direto mesmo, do fato dela ser professora de língua portuguesa. Tanto que eu descobri que a minha mãe escreve muito bem depois de adulto, assim, sabe? Mesmo? De pegar ali alguns textos e tal e ver e falar, pô mãe, explora isso, sabe? Que mesmo legal. agora, depois de aposentada, senta, escreve, porque ela realmente escreve muito bem, assim. Aí eu acho bacana, sabe? Porra, não, pelo amor de Deus, eu não tô, sei lá, não tô me equiparando nem nada, mas eu acho que talvez, assim, alguma da minha noção em relação à escrita tenha relação com isso, entendeu? Se não tem de fato, pelo menos algum, sei lá. Com certeza. No inconsciente tem. Aí, o que eu ia perguntar é o seguinte, e você? Quem são as grandes figuras? Eu achei que você ia fazer uma pergunta completamente outra. Não, porque eu ia responder isso na sequência, mas eu achei que você ia perguntar outra coisa. Bom, eu tenho muito, como eu falei lá no início, eu guardo com muito carinho, tanto que eu me lembro de nome de praticamente todos os meus professores desde a primeira série. Lembro realmente de todos e posso falar sobre todos. Então, da professora Adelaide, que é outra que já nasceu com 140 anos com esse nome, e que foi minha professora da primeira série, que depois, lá pela quarta série, ela me deu aula particular, que eu sempre fui uma negação para matemática desde essa época. Eu lembro que a única vez que eu tirei 9 de matemática foi quando eu fiz aula particular com ela, e que ela já não era mais minha professora, e aí eu consegui aprender alguma coisa, foi interessante. Mas, então assim, eu lembro dessa fase. Então eu queria falar das 3 fases brevemente. No colégio, que eu também estudei no mesmo colégio a vida inteira, então eu lembro de nomes, né, posso falar. Professores que marcaram. Tem um professor, por exemplo, Cláudio, que era o coordenador, que é um cara muito bacana. Ele saiu, depois ele não ficou até o final, mas marcou muito, época de 5ª, 8ª série, assim. Professor Cláudio, maravilhoso, um querido, bravo também quando tinha que ser, mas depois você vai conhecendo mais, você vai ver que o cara é legal. Ele tem que ser rígido, porque senão vira um pandemônio, sabe? Mas parece que todo mundo é vilão, mas não é vilão, o cara tem que ter pulso, senão. Mas quando você é também um cara legal, ele se permite ser legal, todo mundo é legal, porra, todo mundo é legal, entendeu? É isso que muitas vezes... A minha mãe falava muito isso, assim, por ter dado aula para muitos dos meus amigos. Então era assim, tipo, de manhã eu tava na sala de aula com a minha mãe, à tarde eu tava em casa, né? Então, e aí, por exemplo, tem uma frase que é muito engraçada, a gente lembra até hoje, assim, mas de um grande amigo meu, Bruno, lá de Cesário, e ele falava pra minha mãe, assim, Dona Nina, a senhora é tão gente boa, mas na sala de aula, a senhora é tão rígida e tão brava. Aí ela virou e falou,
Imagina se eu fosse tranquila e leve dentro da sala de aula com vocês. Vocês me conhecendo aqui, frequentando minha casa o tempo inteiro. Precisa saber, precisa poder, para vocês têm que aprender a entender o limite, a diferença das coisas. Enfim, começou uma palestra lá. Mas é isso, né? Eles têm que, de alguma forma... quando as pessoas do fundo podem ter filhos da puta por aí, sempre tem, mas no geral as pessoas são legais. É que a gente também, como é baderneiro, qualquer criança é baderneira, você fica com a impressão que, puta, o professor só me dá bronca, mas tenta ser legal pra você como é legal com você. É simples. Enfim, então eu falei, professor Mercedes, que era a diretora mor do colégio a vida inteira, também um pouco mais velha, era aquela coisa assim, ir pra sala da Mercedes, você ia pra sala do Cláudio, depois você ia pra sala da Deia, ir pra sala da Mercedes era fim de linha. Mas aí, quando você ia, eu talvez tenha ido uma vez, não por um grande desacato, por algum detalhe, quando você ia era um puta papo tranquilo, sabe? Parecia que ia ser era o papo mais gostoso que tinha de falar, porra, meu chapa, sério, você, sabe? Daí era muito engraçado. E até no dia 15 agora eu marquei ela, e ela me mandou um coraçãozinho no direct espero que ela esteja bem. Ela era mais velha, não sei quantos anos ela tá hoje, mas tá plena, tá mexendo no Facebook, ela é uma querida. Então, assim, colégio, professora Dair de matemática, que deu aula pra gente no ginásio, depois no colegial. E, coitada, eu sempre fui uma negação, mas ela sempre foi o jeito dela, muito querida. Professora que marcou muito no colégio, a professora Maria do Carmo, que deu aula de português e inglês. O jeito dela, a cultura dela, tudo, assim, eu aprendi muito, me inspirei muito nela. Coisas de cultura, de música, de palavras, de jeitos, de expressões que ela usava. Eu achava ela uma mulher tão elegante, tão educada, ela fazia questão de ser elegante, sabe? Uma finesse inglesa, sabe aquela coisa? Eu achava isso demais. Se a gente falava, é uma metida, eu achava ela o máximo, a gente se dava super bem. E acho ela até hoje. E então, assim, aprendi muito com ela, a ser metido, eu acho, não sei. Mas eu acho ela demais. Enfim, citei só essas duas professoras, mas poderia citar diversos do colégio que marcaram muito. Daí eu vou pro cursinho, eu fiz 2 anos de cursinho, eu não tive uma relação próxima, né, de saber que cursinho, 90 pessoas na sala de aula, fiz o objetivo. Mas, assim, um cara que me marcou, todo professor de cursinho tem aquela sacada gostosa, uns mais que outros, são chatos pra caralho e acham que são divertidíssimos, são uns puta um pentelho. Mas um cara que me marcou, até por não fazer muita firula e tal, mas por, cara, apresentar a história de um jeito que você fica babando. E que eu lembro que a aula dele lotava, era até proibido meio que entrar, porque senão o pessoal ficava pingando de aula em aula só pra assistir a aula dele. Tinha meio que um bedel na porta, falava, não, você é nessa sala, você não pode entrar. Era o Daili, que deve dar aula até hoje aí pelo curso, professor de história, e que contava e fazia piadas, mas piadas inteligentes, boas. O jeito dele contar a história era maravilhoso, maravilhoso. Eu me lembro de coisas que, enfim, eu daria muito pra ter mais aula com ele. Talvez um dia que eu estiver tranquilo na vida, eu pague 1 ano de cursinho pra mim, só pra ir nas aulas de história e reviver isso. Ou talvez em outras que eu não lembro bem, a Lu também de português. Mas eu não sei, legal. Viu, Libera, se não é melhor deixar isso na memória, cara. E você tem toda a razão. Com certeza. Pode ser. Você vai hoje essa decepção, né? Você fala, era o momento, né? Era aquilo. Isso. Você tem toda a razão. Um conjunto de fatores, né? E aí, assim, mas não é assim, era uma pergunta que eu já ia fazer pra vocês, né? Mas vou pegar esse gancho. Não por conta disso, mas vocês têm a impressão que alguns professores que na época eram o máximo, hoje em dia você olha e fala, cara meio canastrão, hein? Ô canastrão, esse cara não é tudo isso, concorda, é um chato. Não é tudo isso, eu tenho ali uma listinha também, cara, pequena, graças a Deus. Mas de algumas pessoas que eu falo, cara, puta, eu achava tão genial, mas agora eu tô parando pra pensar, e você começa a lembrar, ou acompanha no Instagram, ou qualquer coisa assim. Puta, não é possível que era tão medíocre assim. Mas ok, né? Tudo bem. Isso aí é muito que nem você conhecer seus ídolos. Sabe? Sou apaixonado pela Rita Lee e tal. Vai conhecer a Rita Lee e você fala, puta. Né? Dizem que o ideal é não conhecer seus grandes ídolos. Eu conheci poucos. O Mário Prata foi um que eu conheci quando era bem pequeno, tá? Já contei essa história aqui. E não me arrependi. Mas é porque é escritor, é um pouco diferente de artista, né? Aquela coisa mais. Ainda que o escritor pode ser um grande filho da puta. Tem que falar, porra. Tudo um pentelho. Mas enfim, eu acho que o César foi muito certo nos comentários. Não vou pagar 1 ano de cursinho, vou ficar na lembrança. Que às vezes você vai falar, puta, sério que era isso que eu achava o máximo? Puta cara, bolsominion, sabe assim? Naquela época você não se tocou? Não sei, é melhor ficar na lembrança, tem toda a razão. E por fim, as faculdades, eu vou ressaltar a USP, professores também. Filosofia, aquela coisa toda, então uns marcam mais que outros, mas vale ressaltar que eu tive aula com a Marilena Chauí,
né, controversa, Mariana Chauí, que a direita odeia, enfim. Mas ela nunca abriu a boca para falar de política na aula. Eu tive um semestre de aula com ela só. E ela... E também, não sei, uma professora ok, mas... tô tendo aula com a Mariana Chauí. Nada demais. Como qualquer professor de filosofia, é uma grande leitura a aula. E no jornalismo eu ressalto o Senise, Ricardo Senise, que é um cara interessantíssimo, um cara jovem, cabeça boa... aula dinâmica, interessante, etc e tal, e que me deu aula de rádio, que foi o grande responsável por me passar o tesão que eu tenho hoje por rádio, e foi o cara que me apresentou o conceito de podcast. Ele falou, eu tenho um podcast. Então eu falei, é isso podcast? Microfone, você falar... E desde então eu falo qualquer bobagem, se você for lá, que é o meu... Começou com um podcast, virou um site, eu coloco texto, vídeo, mas acima de tudo é um podcast, que eu falo, começou... dali, eu puxei dali, entendeu? Eu roubei muito do que eu via ele fazendo. Então é um cara que marcou também. Eu tenho ele no Instagram, eu curto as coisas dele, mas ele foi meu orientador também no TCC, mas ele acabou não atuando muito, enfim, não guardo boas lembranças dessa fase, infelizmente. Mas foi isso. Então eu lembrei aqui de alguns professores que eu lembro com muito carinho, que foram de fato importantes, mas como eu falei, pra mim realmente são pessoas que eu tenho lembranças excelentes. Eu poderia lembrar de todos, sem exceção, um por um, da primeira ao terceiro colegial, e eu lembraria disso e falaria de todos eles com muito carinho, uns mais do que outros, mas eu me lembro de fato que foram importantes. Gente, eu não tenho noção de quanto tempo a gente já tá falando aqui, é um assunto tão gostoso. Já tá 1h30. Pelo amor de Deus, vamos adiante? Alguém quer concluir mais alguma coisa? Então acho que fica, acho que o nosso programa não precisa falar mais nada, acho que mostrou o quanto a gente quer bem, o quanto a gente se importa e gosta. E crianças, prestem atenção, respeitem os professores. Hoje em dia a gente ouve tanta coisa, essa noção de respeito parece que tá muito perdida, né? E as pessoas não estão nem aí pra nada. E daí entra essa questão que o professor denuncia o professor porque ele tá ensinando marxismo. E sabe, isso aí é racismo. E o professor chama minha atenção, o pai, de vez de cagar na alma do filho, caga na alma do professor. Então tem coisa muito errada hoje, eu não sei como é que tá. Não vejo a hora do Duca começar a colégio mesmo, professor e tal, pra eu viver isso de novo, viver e ensinar pra ele com muita tranquilidade. Você respeite esse camarada. Ele pode ser chato, ele pode ser isso, pode ser aquilo, mas você respeite e tente se dar bem. Vou dar essa dica, filhão. Seja um cara legal pra você ver se é legal com você. E aí a coisa vai fluir. Eu hoje vejo também, pegando carona no que você tá dizendo aí, eu vejo algumas coisas e notícias, etc. Falo, graças a Deus que minha mãe não tá mais dentro de uma sala de aula. Sim. Sabe? Porque, cara, o professor tá passando cada uma. Exato. Além de tudo, passa ainda... Antes ainda tinha respeito, né? Agora nem isso mais parece que tá tendo. É uma loucura. Muito triste. Mas não vamos derrubar o clima bacana que tá aqui. A hora é dada. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Bom, papel lixa não é nada legal, é um papel lixa muito grave, muito sério, mas que aparentemente teve um desfecho minimamente aceitável, que foi essa história completamente abjeta do Robinho no Santos, né, em que todo mundo deve ter acompanhado essa semana. Precisou patrocinadores irem a público e falar que não estão de acordo com essa contratação. Para quem não sabe, Robinho é condenado em primeira instância por estupro na Itália, e aí vazaram do processo conversas dele que realmente colocam ele numa situação muito delicada, né, nesse aspecto, então mostrando que de fato houve ali um crime de mil maneiras. E tudo bem que ainda está sendo julgado, vale recurso, não vale, mas é complicado o Santos contratar um camarada desse. Então precisou o jornalismo atuar e mostrar a força do jornalismo. Parabéns pro pessoal do Globo Esporte, que fez a denúncia, que trouxe a público e que manteve, por mais pressão que teve muita pressão. Aos patrocinadores, que depois de muita pressão também do público, falou, olha, eu vou cancelar com o Santos se não for isso, a gente repudia isso, tal. Depois de tudo isso aconteceu, o Santos veio e falou, olha, em comum acordo com o atleta, nós vamos rescindir para ele cuidar da defesa dele. Em momento algum, o Santos repudiou o ato. Então também o Santos
não merece esse folha dupla também com bastante força. Mas de tudo isso, o que se leva é que o jornalismo funcionou, mostrou a força e a importância que ele tem. E, né, os cidadãos de bem, que no caso somos nós, e que muita gente, a mulherada, todo mundo matando a pau, fez uma pressão bacana e legítima e verdadeira e necessária. E a coisa acabou com um desfecho minimamente aceitável. Como se não bastasse, ainda vazaram os números de celular dos jornalistas que estavam envolvidos em toda essa pesquisa e etc. E esses caras começaram a receber um monte de ataque. Ameaças, né? Ameaças e etc. E, poxa, pelo amor de Deus, cara. É um absurdo. Já, o caso em si já é uma coisa assim que não tem nem como. Você já falou tudo, não vou ficar repetindo. Mas ainda assim as pessoas se acham no direito de ameaçar os profissionais que estão fazendo o seu trabalho em cima de um assunto que é extremamente pertinente. Parece que a gente não gosta do Santos, não gosta do Robinho. Exato, não é página de fofoca que tá falando aqui. É muito grave, Robinho é muito foi grave. pego andando na praia com uma loira alta e traiu sua mulher. Não, ele foi... ele não está sendo acusado, ele foi condenado em primeira instância de estuprar uma mulher. Sim, ele e outras pessoas, enfim, é isso mesmo. Então, é grave. É grave. E eu digo mais, achei que jamais iria concordar com Damares. Mas Damares se pronunciou. E se me permite... Um folha dupla dentro do papel lixa, o Casagrande foi um cara que você viu o texto dele? No comentário dele, a fala dele no Globo Esporte, não sei de onde era. O apresentador falou: é uma situação complicada e tal. E ele matou a pau. Falou: pera um pouquinho, não é nada complicado. É isso, e deu nome aos bois. E, cara, foi lindo, assim. É o Casagrande, entendeu? O cara tá na Globo falando isso. Então, eu acho que vale esse destaque. Ele não tenho medo de falar, não tenho medo de posicionar, porque eu não tô falando nenhuma opinião nem nada. Eu estou expondo fatos. Exatamente. Isso são fatos. É isso. E a gente, então, como ele falou, ele recitou Loborges, né, que não vou aceitar calado qualquer sacanagem ser coisa normal. E é bem isso. Aliás, agora vamos falar de coisa boa, folha dupla. Na verdade, eu não sei se é coisa boa, pode não ser, mas se você fizer tudo direitinho, é pra ser boa. Que é o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama, o cuidado com a saúde da mulher, câncer de mama e câncer de colo do útero também. Estão ampliando aí o escopo, que bom. E é um mês de conscientização, de modo que prevenção é o melhor remédio. Então todo mundo sabe, todo mundo tá falando aí, 1000 anúncios, reportagens e campanhas. Então a gente faz essa parte. Mulherada que nos ouve, faça o toque, né, da mama, se liga na sua mama, qualquer coisa estranha, procura um médico, faça seu check-up anual, cuide da sua saúde. Porque é isso, o câncer de mama é o câncer que mais incide sobre as mulheres, segundo dados do INCA. Porém, é um câncer que, se for previamente detectado, as chances de cura é enorme. Então, é isso, é um mês muito bacana porque ele é de verdade, é uma coisa real. Isso aí. Vale a pena a prevenção. E não à toa, né, é tão válido todo esse barulho que se faz em todo o Outubro Rosa, e que é maravilhoso, que cada vez é um barulho maior, e isso é ótimo, mas no próprio INCA tem ali uns dados. O INCA, para quem não sabe, é Instituto Nacional do Câncer. Nacional do Câncer, isso aí. E, enfim, existe uma estimativa de que 29,7% dos casos de câncer em mulheres sejam casos de câncer de mama, né? E em segundo lugar vem o câncer de cólon e reto com 9,2%. Então, assim, é uma incidência muito alta e que realmente precisa de toda essa atenção e toda essa lupa que se coloca no mês de outubro em cima do tema, porque, como o Lima bem disse, né, é algo que, se descoberto precocemente, as chances de você reverter essa situação ela é muito maior. Sim, tá longe de ser uma sentença de morte. Então, mãos à obra, meninas, mãos no peito. E não só mãos no peito, façam mamografia, os exames anuais, enfim. Não queremos ficar cagando regra pra ninguém aqui, mas falamos para o seu bem. Vamos às dicas, meu chapa? Vamos às dicas.
WC Indica. Vai lá, você que tava aí todo afoito com dica, sem dica, diga lá o que você descobriu. Tá, então a dica é o seguinte, tem um cara aí que acho que a gente já falou dele aqui em alguns momentos outros programas, do Samidana, né? Sim. E o Samidana, ele tem... Quem é o Samidana? Explica pro pessoal. Eu ia falar contador, é um economista, sempre aí na Globo, né? Contador é excelente. Faz o imposto de renda como ninguém deve fazer, né? Mas enfim, ele tem várias, tipo, empresas e pequenas empresas, assim, pequenos projetos que ele tem, e tem um dele que parece ser bem legal aqui. É um segmento que eu não acompanho muito, mas eu dou o valor que merece. É um site que se chama Foot Science. É um site de análise de estatística de futebol. E eu já me envolvi durante um tempo com apostas esportivas. Adoro esse mundo. Você não é um fã de futebol, mas você gosta de apostar no futebol, é isso? Eu adoro. E é muito difícil de arrumar, assim, estatística, um conteúdo com credibilidade, confiável. E pô, a hora que eu tava ouvindo um podcast que ele falou isso, acendeu uma luzinha aqui, né? Falei, pô, é um cara que eu confio, particularmente confio, Samidana. Então o Foot Science tá aí pra análise estatística esportiva, não só pra quem quer apostar, né? Pra quem quer acompanhar um time aí, o time que torce, um jogo que vai acontecer, um clássico. Aí é legal você já ir munido de alguns dados, né? Faz muito uma diferença, eu acho. Muito bem, muito bom, bacana. Bom, eu vou dar uma dica que eu nunca vi, não é a primeira vez que eu faço isso, e depois de ver eu volto pra confirmar ou não. Mas falaram tão bem e a premissa me pareceu tão boa que eu tô curioso de ver. Chama-se Pousando no Amor. É uma série sul-coreana que tá no Netflix e que a premissa é basicamente uma mulher sul-coreana vai pular de parapente, de asa delta, e eu não sei que confusão que dá, o tempo muda, tal. Eu sei que ela perde um pouco da referência, ela cai e acorda em cima de uma árvore meio atrapalhada e tal, quando vê um soldado aponta uma arma pra ela. Moral da história, ela foi parar do lado de lá da cerca, né? Foi parar na Coreia do Norte. E aí parece que a história vai se desenvolver. Então, eu particularmente tenho muita curiosidade sobre a Coreia do Norte. Gostaria muito de viajar pra lá. É um lugar que eu viajaria pra ver, entender o que essa gente faz, ver como é que é, tomar um drink lá. E não apoio de maneira nenhuma, o cara é um maluco, mas parece que eles vivem em outro tempo, né? Não sei. Né? Então, eu acho que vale ver. Tô doido pra ver, vou ver. Então, quem já viu que comente, quem não viu que não comente, que veja, e eu volto pra retificar, seria o termo certo, pra dar o veredito. Então, Pousando no Amor está na Netflix. Vai lá, show. Cesarino. Bom, minha dica, ela é de um podcast. Na verdade, é de um programa específico, né? De um capítulo, vamos assim dizer. É de um podcast do Trip FM, que eu já falei diversas vezes aqui. Uhum. E é de uma entrevista que eles fizeram com o Casagrande em novembro do ano passado. E eu acho que é interessante pra gente, pra quem não sabe, né? De repente tem algum desavisado aí que não sabe exatamente por que o Casagrande tem essa postura, né? De se posicionar e etc. E ali nesse bate-papo ele fala bastante sobre a história dele, desde as dependências de droga, os problemas que ele teve com isso, a democracia corintiana, até os dias de hoje, vamos assim dizer. Mas é um bate-papo bacana ali, 35 minutos de conversa, 39 para ser exato, e que ele abre um pouco ali o livro da vida dele ali para falar um pouquinho. Bacana, é um cara que eu gosto. Ele já passou, é bacana, cara, escutem que vale a pena. Ele é um cara que Trip FM, é só procurar lá no Trip FM, Walter Casagrande. É de novembro de 2019 a entrevista. Bons tempos em que andávamos sem máscara. Bons tempos em que andávamos. É isso então, né, minha gente? Fizemos um programa com 2 temas e, puxa vida, que bom que o tema de professor rendeu. Imagina se é uma coisa que falamos 15 minutos e passou. Isso mostra que funcionamos bem juntos e estamos no lugar certo. Maravilhoso, muito legal. E é isso. Um beijo, Cesarino. Beijo grande, meus queridos. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito feliz, mais uma vez, de reencontrá-los no sábado. Todos bonitos, fortes e esbeltos.
e animados, que é o mais importante. Saímos meio pálidos, mas estamos bem. Não, mas tá tudo certo. Mentira, né? saímos ótimos. E é isso. Aguardo todos vocês na próxima semana. Maravilha, mas faltou você falar alguma coisa, hein? Eu não resolvi mudar. É uma inovação. Tá bom, então. Pô, que vazio que dá. Resolvi de última hora também. Semana que vem eu posso voltar também, é só um teste. Tá certo. Você viu que foi notável. Mas sabe por que é? Desculpa, Nenê, eu sei que você tá pronto aí. Fica tranquilo. Mas é que assim, de uns tempos pra cá eu tenho sentido que eu faço essa finalização aí, fica um negócio meio forçado mesmo, e nem sempre eu consigo fazer uma analogia legal. Às vezes fica umas coisas bestas assim, sabe? Tipo, é por isso se você tropeçar, lave bem as mãos. Tipo, sabe? Aí eu falei, não, vamos de repente dar uma segurada e deixar na hora que vier, assim. Tá bom, justo. Não, tá vendo? Acabei trazendo aqui, abrindo tudo. Não, mas chamou a atenção aqui, deu um tilt, que é isso? Deu. Mas tá bom, entendi seu ponto, vamos aguardar o público que aguarde, quando sairá em um tom muito especial. Japonês, chinês, beijo, neninhos. Queridos, Felipe Cesário, um grande beijo. Como sempre, é o maior prazer da Terra. E como eu não mexo em time que tá ganhando... Tá aí, que bata o gongo, que maravilha. É isso, minha gente, esse foi 86, que delícia de programa, que bacana. Um beijo a todos os professores e a todos os vampiros, que eu sempre faço essa piada com doação de sangue, acho maravilhosa. E é isso, doem sangue, doem vida e respeitem os professores. Beijo na alma, eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Lie Sousa e semana que vem estaremos de volta com a graça do bom Deus. Beijo, tchau, valeu!